Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique. Fala aí, Robertinho, bom dia. Bom dia, fala aí meus irmãos, beleza? Fala aí meu irmão, bacana? Apresenta nosso terceiro irmão aí pros nossos convidados. Eu não sei como apresentar mais, é um excelentíssimo, ilustríssimo, mas enfim, uma pessoa notória, né? Eu não posso nem fazer tantas pompas, mas é Eric Navarro, acho que todo mundo já conhece, né? Um cara que vem mudando a forma de ensinar as pessoas. Acho que ele até agora, ele fez tudo que podia e escalonou. Você percebe uma coisa dessa? O cara já fazia tudo e agora faz mais. Pô, obrigado, doutor. Eu posso me referir a você como doutor? Cara, eu odeio ser chamado de doutor. É mesmo? Cara. É muito ruim, né? Mas você é um doutor. Mas e por formação, né? E tudo mais, né? Se a gente bota uma barreira entre as pessoas, né? A gente adora fazer isso no Brasil. Você sabe que eu tava lendo comentários, assim, de outros podcasts que você foi, e eu concordo muito com esse comentário. Assim, o pessoal fala bastante, assim, da humildade que você tem, assim, diante do cargo que você ocupou anos, né, cara? Geralmente, pô, juiz, assim, o cara acaba tendo uma soberba, alguma coisa, assim, perante outras pessoas, e você sempre... o que você é desde quando você entrou até hoje, assim, não parece que nada te mudou lá dentro, cara. Cara, ainda bem, assim, eu acho que tem um pouco disso, acho que também tem um pouco de como as pessoas acham que os juízes são, também tem isso, né? Você forma um arquétipo na sua cabeça e você já imagina o juiz aquele sujeito, né, mais velho, meio carrancudo, tal. E tem todos os tipos de pessoas, mas tem sim aquelas que... Eu acho que o direito, cara, eu ampliaria. Eu acho que o direito... Pô, o pessoal vai ficar bravo comigo, mas eu acho que o direito é um meio de pessoas um pouco arrogantes. E eu digo mais, as melhores pessoas que eu conheço, sabe, pessoas muito boas mesmo, todas elas são humildes, cara. Então, assim, acho que o arrogante, o cara que quer ser arrogantão mesmo, independentemente da profissão que ele tem, ele devia se preocupar em ser humilde até por arrogância, sabe? Para não parecer tão idiota assim pros outros. Então, mas pra mim, cara, esse negócio de juiz, por isso que o pessoal fica falando, mas você saiu da justiça, mas você é maluco e não sei o que. Não, você é maluco. Você é maluco também. Você é maluco. Eu penso isso, eu não posso mentir agora. Mas eles vão sair daqui achando que eu não sou maluco. Ou então eles vão achar que eu sou mais maluco ainda. Mas é porque eu nunca entrei lá também pensando em... Imagina só, se eu viro pra vocês, pros irmãos aqui, e falo, vocês querem ficar fazendo a mesma coisa 40 anos, igualzinho? Eu não ia querer. Se você faz algo bom, eu acho que eu faria, assim. Puta, cara, um serviço público... Eu imaginei que eu fosse sair em 2015, 2016 da justiça. Você entrou Caramba. quando? Eu entrei em 2004? 2004. Acabei não saindo por algumas circunstâncias. Acho que eu me acomodei um pouco. E quando surgiu agora a oportunidade de sair, meio que acho que eu tive que fazer uma escolha entre me comunicar de uma forma mais aberta com a minha comunidade, com as pessoas que gostam de ouvir o que eu falo. E eu acho que eu tenho uma missão que tem a ver com uma melhora de sistema de justiça no Brasil como um todo. Acho que eu fiz isso durante muito tempo por dentro, ali na magistratura, também na vida acadêmica. Só que isso aqui, isso que vocês fazem aqui, isso é muito poderoso, sabe? As pessoas assistem, cara, e as pessoas são impactadas. E eu queria aprofundar a minha atividade docente e a minha atividade como comunicador. E os passos que eu queria dar, eu entendo que eles eram incompatíveis com a magistratura, com a função de juiz. E aí eu falei, eu não queria ter feito essa escolha lá atrás, então por que eu não faço essa escolha agora? Bora fazer. Alinhei com as pessoas que importam pra mim, minha esposa, meus pais. Para todos eles que já me conhecem há mais tempo, parecia uma escolha óbvia. Óbvia. E aí, cara, tendo o apoio de quem você ama e assim, estando bem de saúde, acreditando que você vai poder fazer seu melhor, aí é só meter o pé, cara. Meter o pé e fechar os olhos e ir. Mas não foi tão assim.
Eu já vi, são palavras suas. Né? É uma profissão, um cargo que te traz estabilidade, te traz de alguma forma um conforto, te traz reconhecimento. É um profissional de respeito. Isso pesa muito. E ninguém larga isso, tipo assim, vou meter o pé e vou sair. Você se preparou para isso, né? Claro. Primeiro você cresceu as outras partes que você tinha para depois fazer uma troca. Ela aconteceu quase que naturalmente. Não foi tão simples, né? Pô, vou meter o pé. Não, eu cresci, alinhei. Sem dúvida. Não, eu vou explicar como é que foi. Eu tinha... Uma vez eu fiz um programa de coach, como coachee, pro cara me falar um pouco de carreira, porque eu acho que eu sou meio desfocado, assim, das coisas, sabe? E eu falava, até pro meu terapeuta, eu falava assim, porra, Fernando, o cara, aliás, meu terapeuta, amado terapeuta que morreu de Covid, a gente ficou 20 anos juntos. Meus sentimentos. Foi terrível. Eu falava, porra, ô Fernando, eu sou que nem pato, né, cara? Eu, tipo, corro, mas eu não corro direito, eu voo, mas eu não voo direito, eu faço um pouco de tudo, mas não sou assim tão bom em nada. E ele brincava comigo, ele falava, não, você é o profissional da modernidade, tá? O mundo exige que você faça de tudo um pouco. E aí um outro, esse cara que, então, eu tava meio assim, o que eu faço, né? E esse cara virou pra mim e falou assim, esse coach, ele falou assim, Eric, você, na verdade, você é um empreendedor. Porque tudo que você fez na sua vida, você tocou como um empreendimento. Passar no concurso para você foi um empreendimento. Quando você sentou lá na justiça para trabalhar, você olhou aquilo como um empreendimento. E quando você começou a dar aula, você fez a mesma coisa. E nessa linha, quando eu comecei a dar aula em curso preparatório para concurso público, que era o que eu fazia, porque o juiz pode trabalhar com educação. Acumular né? a função. Eu acabei virando sócio de um curso preparatório. Que é uma coisa que eu não falava quando eu era juiz, mas é uma coisa super lícita, tá? Tem vários são. A única coisa que você não pode é exercer atividade de gestão. Administrativa. Não pode. Então eu fui exercer uma atividade que até impacta na gestão, mas era uma atividade de coordenação acadêmica. Então ter tido esse curso que foi muito próspero e cresceu muito, né, durante muitos anos, me deu uma certa tranquilidade financeira para sair. Então quando eu claro, quando eu saí, eu já estava usando bastante isso aqui, deixa eu mostrar pro pessoal, eu já estava usando bastante isso aqui para me comunicar diretamente com as pessoas e não institucionalmente, Sim. como eu fazia com o curso. Só que eu também, como eu estava fazendo isso há muito tempo, eu já queria fazer uma coisa diferente, que era me comunicar com advogados mesmo. Porque se a gente não melhora os advogados, a gente não melhora o sistema de justiça. Afinal de contas, são 15 mil juízes, mas são 1.300.000 advogados. O país que mais tem advogados no mundo. Então, quando eu digo assim que fechar os olhos e ir, não é do ponto de vista assim financeiro, da estabilidade. Isso para mim, eu acho que essa estabilidade inclusive é ilusória. A gente pode falar um pouco disso. Talvez seja contra-intuitivo o que eu vou falar aqui. Mas eu falo mais do desapego, sabe? Do desapego, assim, eu nunca me apresentei como juiz, ou para mim isso não faz muita diferença. Então não é uma saída que eu tô abrindo mão, sabe, das vestes palaciais e indo viver com os mortais. Não é isso, porque eu sempre estive do lado de lá. Aquilo era uma função, era uma atividade, era um trabalho que tinha que ser bem exercido, bem feito. Entrava um número de processos, tem que sair um número maior. Por quê? Porque as pessoas precisam ter os seus problemas julgados e resolvidos. E não adianta eu usar latim ou ficar citando autores super eruditos. Eu nunca fiz isso. Se eu olhar minhas sentenças, elas são assim, ó, 2 páginas. Só que eu dava mais sentença que todo mundo. Por quê? Porque no fim do dia, quem tá do lado de cá só espera uma coisa. Mano, fala se eu tenho direito ou não. Porque eu preciso cuidar da minha vida. Então era isso que eu fazia. Celeridade da justiça. Eu não sou romântico. Quer dizer, eu sou super romântico na minha vida pessoal. Senão ninguém vai ficar bravo comigo. Eu não sou romântico nesse ponto. Eu acho que é uma função, cara, uma atividade de respeito que as pessoas precisam ganhar bem, precisam ser também cobradas, tem que ter transparência para o país funcionar melhor, ter mais segurança jurídica, as pessoas terem previsibilidade do que vai acontecer com o direito delas, as empresas de fora investirem aqui porque sabem quais são as regras do jogo. Essa é a minha preocupação, entende?
Então, só porque você já passou nessa parte, eu sei que você apoia, o Barroso mencionou sobre mudar a linguagem jurídica. Sim. Você concorda? Concordo 100%. Você não acha que isso empobrece o diálogo? Não, cara. A beleza tá na simplicidade, né? A justiça tem que ser pra todos, né, Pra cara? todos, entende? Porque assim, o que a gente tem? Vamos dizer que você tem um problema na justiça. Se você não conseguir falar com o seu advogado, você nem entende o que está escrito ali. Mas no fim, quem vai ter que cumprir a decisão é você. Se você entende, se a justiça se comunica com você de uma maneira humana, tem inclusive uma chance maior de você adimplir com aquela obrigação judicial, de você entender o que está acontecendo. Senão fica igual o livro lá do Kafka, né? O processo que... O cara nunca sabe o que está acontecendo, está sendo sempre esmagado pelo sistema, envolvido naquela burocracia toda. Ai meu Deus, e agora? Qual é o próximo passo? E aí você depende do advogado. E se você não tem? E se você não tem grana e só tem um defensor público que tem 5 minutos para te atender? Como fica essa relação, essa comunicação com a justiça? O Barroso, cara, e eu não preciso puxar saco de ninguém, o Barroso é um cara muito esclarecido. Ele sempre se preocupou com isso. Quando eu fui defender meu doutorado, ele estava na banca. E quando o meu doutorado virou livro, ele fez a apresentação. Sabe o que ele escreveu na apresentação? Que a linguagem, que o livro era bom porque a linguagem era clara e direta. Então ele já estava pensando isso lá em 2017. E agora o cara faz o pacto pela linguagem simples, ótimo. Só que isso vai deixar algumas pessoas peladas quando a maré baixar. Porque algumas pessoas se escondem atrás de uma linguagem sofisticada, que é exatamente para as outras pessoas não entenderem o que a gente está falando. Eu acho que, a gente tá num país que várias pessoas vão presas e nem sabe por que tá sendo presa, né? Que lei que é essa, né? Que o brasileiro não entende a lei que rege o seu país, assim. Parece que a lei está sendo construída só para advogados e juízes, né, e você ficar amarrado naquilo lá. Eu acho que tem que ser o mais claro possível. Você pega o caso do Ben Mendes, que fez o Código de Defesa do Consumidor para leigos, né? Uma pessoa comum vai lá e lê o CDC e entende tudo que tá escrito no CDC. Cara, isso é legal, né? Se é o direito é pro consumidor, quem tem que entender daquilo é o consumidor. Eu acho que faz todo sentido isso aí. Não tem que ter uma língua erudita pra poucos, cara. Tem que ser pra todos. Não, eu também acho isso. Inclusive, digo mais, cara. Uma coisa que eu ensino os meus alunos, agora advogados, né, é como eles devem falar com o juiz para aumentar a chance de vitória do cliente dele no processo. E uma das coisas é falar uma linguagem simples para o juiz também. Falo como quem ficou 20 anos lá. Sério? Tem essas métricas, assim, o advogado que fala... É porque o advogado que fala difícil... Quer ver, se coloca na posição do juiz. Se você pegar o último relatório do Conselho Nacional de Justiça, que dá os números da justiça, eles dão os números de quantas sentenças foram proferidas no judiciário no ano anterior. Só pega esse número e divide pelo número de juízes, e aí divide pelo número de dias úteis de trabalho. Tá, o número são 35 milhões de processos. Não, são 80 milhões de processos. 80 milhões? São 80 milhões de processos. Nem todos eles têm sentença. Ah, tá. Sentença acho que são 35. Sentença eu não me lembro de cabeça. Sentença, mas então acho que 35. pode ser que seja isso. Mas eu sei que dividindo por 15 mil juízes e dividindo pelo número de dias de trabalho, dá tipo assim, 8 sentenças por dia. É trem pra caramba. Não, o cara não faz. Não é ele que tá fazendo. Não, mas ele tem uma equipe, não sei o que. Tem uma equipe. Agora, claro que a assinatura é dele. Então ele vai olhar, mas ele vai olhar assim, ó. Ele vai bater o olho. Mas o juiz, ele consegue já entender, mesmo nessa leitura rápida, ele consegue captar as principais nuances ali, o que tem as partes prioritárias, ele consegue ver. Não, eu não sei, eu nunca tive de lá. Uma vez eu... Não sei, eu acredito. Cara, eu acho que passa muita coisa batida. Passa, né? Passa. O advogado te entrega uma calhamaço, né? De 50, 60 páginas. O que o juiz faz? Ele vai lá na última folha, pedido.
É isso aí. Mas isso teoricamente é a parte fundamental. Ele entendendo o pedido, com a experiência que ele tem, não dá para ele mensurar Cara, de alguma forma? Dá pra. Ele mensura de alguma forma e assim encaminha a justiça. Mas se você for um advogado capaz de fazer com que ele entenda e realmente leia a peculiaridade do seu caso, faz muita diferença. Às vezes tem coisas que são técnicas, tem laudo de engenheiro. O que eu falo aos meus alunos? Cara, se tem uma perícia difícil no processo, que gerou lá um laudo de engenharia, pega esse laudo de engenharia, joga no chat GPT pago e pede para ele explicar isso para um jovem de 14 anos. Pega isso aí, dá uma ajustada e coloca na sua petição. O juiz vai ficar feliz, te garanto. Porque a preocupação do juiz hoje é com o tempo. Ele tem métrica, cara. Ele tem que entregar, ele precisa dar mais sentenças do que processos que ele recebeu naquele ano. Os tribunais de hoje já usam inteligência artificial? Usam para algumas coisas. Não do jeito que talvez a gente imagine. Uhum. Usam para, por exemplo, identificar processos similares, para tentar julgar da mesma forma. Entendi. Ou então entender que tem relação entre um processo e outro. Era muito difícil de fazer isso manualmente, porque são muitos processos. E talvez o mais sofisticado seja a classificação de processos. Lá no Supremo tem um robô chamado Vitor, desde 2017, que ele classifica processos para dizer assim, ó, esses daqui são iguais a esses daqui que nós já julgamos improcedentes. Então bota tudo num bolo e aperta um botão e tá tudo rejeitado. E agora vem coisa nova aí, por conta da AI generativa, né? Da inteligência artificial generativa. Então tem uma encomenda, eu sei porque esse é meu pós-doutorado sobre isso. Tem uma encomenda do ministro Barroso, que agora é presidente, né, do Supremo. Então hoje ele é o chefe do Poder Judiciário. Tem uma encomenda para várias empresas de tecnologia, inclusive para essas famosas todas, de fazer um robô que assim, o processo caminha lá na primeira instância, né, perante o juiz, acabou, o juiz deu uma sentença. Certo. Quem perder vai fazer o quê? Recorrer. Aí chega pro tribunal, os tribunais estão abarrotados de recursos, porque basicamente todo mundo recorre. E tem uma razão para isso, depois a gente pode falar. O desembargador lá, em tese, para ele entender o negócio, ele precisaria rever aquilo tudo. Aí o robô já faria um resumo para ele. E aí ele julgaria com base no resumo, economizando tempo. Então tem essa encomenda. Essa é uma encomenda de utilização de inteligência artificial sofisticada para fazer esse tipo de coisa, né? Porque, pensa, processos têm 15, 20 mil páginas muitas vezes, né? Vou te fazer uma pergunta, assim, e aí depois eu posso até fazer a relação aí. Você acha que isso pode aumentar o salário dos juízes, essa inteligência artificial? Por quê? Tá, um amigo meu, ele falou pra mim que, por exemplo, os órgãos públicos hoje no Brasil estão extremamente vazios, né? Antigamente você fazia prédios gigantes, né? Lotado de funcionário, de faxineira, de copeiro, né? Essa galera não tá lá mais. Sim. Hoje, o processo digital, internet, facilitou tudo. Todo mundo trabalha dentro de casa, são menos pessoas. É verdade. Só que os nossos impostos que eram recolhidos, eles eram recolhidos para construir esses prédios. Uhum. Que hoje não são construídos mais, porque tá tudo aí e na verdade tá vazio, nem precisa mais. Eu concordo. Mas os impostos continuam sendo recolhidos. Uhum. E o judiciário recebe uma porcentagem desses impostos. Vamos falar disso. Só que aí, com a inteligência artificial, vai reduzir mais ainda o serviço prestado e vai sobrar mais dinheiro ainda. E isso aí pode aumentar o salário dos juízes, deixar mais, né? Sei lá. A gente viu o juiz recebendo aí 600 mil reais, 300 mil reais. Eu vou explicar isso, e agora muito à vontade, porque eu não sou juiz, então eu não preciso defender ninguém, não é verdade? Tá. Mas, cara, ninguém... vocês nunca ouviram alguém falar o que eu vou falar aqui agora. Porque os juízes não vinham aqui se expor, e quem não é juiz não sabe o que está acontecendo. Uhum. Então vamos começar do macro para o micro. O Poder Judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. 1,5% do PIB. Nenhum país do mundo gasta 1,5% do PIB com o judiciário.
temos um problema. Sim. 80 milhões de processos. É o maior número de processos do mundo também. Disparado. 80 milhões. Ainda mais considerando que nós temos 200 e tantos milhões de habitantes. Então tem um problema de demandismo aqui no Brasil que tem que ser resolvido. Aí tem um determinado número de juízes, um determinado número de funcionários que ajudam o juiz, né, que eles chamam de servidores. E toda essa estrutura física gigantesca que você falou. A tecnologia, ela vem sim para desmaterializar, no meu modo de ver, a justiça. E a justiça, ela não tem que ser olhada, e você foi muito feliz, como um prédio. Cara, a justiça tem que ser olhada como um serviço. Eu não vou na justiça porque eu tenho tesão de frequentar o fórum. Eu vou na justiça porque eu quero que resolva a porra do meu problema. Vocês concordam? Totalmente. Então, primeiro ponto, você tem razão e a gente tem uma excelente oportunidade de baixar esses custos. Desde que a gente literalmente jogue esses custos para baixo e não resolva. Claro, vai ter investimento agora em tecnologia. Isso custa caro. Mas, sem dúvida alguma, a gente pode se livrando de todo esse patrimônio, voltar esses dinheiros para os cofres públicos, parar de gastar com a manutenção desses prédios e passar a expandir a justiça de outra forma, usando tecnologia. Estamos super alinhados aí. Onde só eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo. Cara, eu vou falar o meu salário quando eu sair da magistratura. Coisa que ninguém faz na real. E eu vou falar o meu salário líquido, somando tudo que eu ganhava. Ah, Eric, mas eu não, tudo. Tudo. Ah, mas não tem o tal do auxílio moradia? Tudo. Com 13º, com adicional de férias, soma tudo e divide por 12. Exato. Tá? 30 mil reais. Esse era o meu salário. 30 mil reais. Só. Bom, e aí, vamos lá. Tem uma realidade na Justiça Federal, que é de onde eu venho. Tem uma realidade na Justiça Estadual. Qual a diferença? A Justiça Federal, ela é uma para o Brasil todo. Então, ela é dividida em regiões, mas ela funciona igual. Então, um juiz lá do Rio Grande do Sul, de Canoas, ele vai ganhar, o juiz federal, ele vai ganhar exatamente a mesma coisa que um juiz federal de Salvador, que vai ganhar a mesma coisa que um juiz federal de Belo Horizonte. Sim. Não muda o salário, apesar até dos custos de vida desses lugares serem distintos, né? Eles estão querendo implementar um negócio que é um quinquênio, que a cada 5 anos o juiz tem um aumento de 5%. A gente chegou a ter isso, foi retirado lá atrás. Então esse hoje é o salário. E aí existem várias discussões. Por exemplo, quando tiraram o meu quinquênio lá atrás, meu salário foi reduzido. E ele não poderia ter sido reduzido. Então a associação vai lá e entra com uma ação para dizer, ó, isso não podia ter acontecido. Se a gente ganha ação, os caras têm que me pagar isso retroativo. Se eles me pagarem isso retroativo num mês só, tô só supondo, eu vou receber, naquele mês eu vou receber 200 mil reais. E aí vai ter um repórter que vai pegar o meu contra-cheque, porque o contra-cheque é público, e vai falar assim, ó, quanto ganha o juiz federal? 200 mil reais no mês. Sim. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Não é uma carreira de marajás, prometo, assim, não é mesmo. Mas você tem a justiça estadual. A justiça estadual, cada uma é diferente da outra. E as legislações estaduais são diferentes. Então, os benefícios de um juiz do estado do Rio de Janeiro são definidos pela ALERJ, que é a Assembleia Estadual do Rio de Janeiro. Um juiz estadual de São Paulo... A ALESP. E um juiz federal é Congresso Nacional. Quando é Congresso Nacional, as coisas são muito mais expostas. Então, eu tendo a dizer, não frequento os tribunais estaduais, que em alguns tribunais, sim, existe uma assimetria de ganhos de juízes quando comparados com juízes federais.
No entanto, se esse fosse o problema do Brasil, a gente estava muito bem. Porque pensa só, cara, um juiz é um cara que tem muita responsabilidade. Ele decide se um cara vai ficar preso, se um cara vai ficar solto. Às vezes ele decide um caso de milhões, às vezes bilhão de reais. Eu acho totalmente razoável que esse cara, desde que bem preparado, desde que continue estudando, desde que trabalhe bastante com responsabilidade, seja bastante bem remunerado. E essa remuneração tem que ser explícita e as pessoas têm que saber, olha, a remuneração é essa. Inclusive tem um concurso público para você entrar aqui caso você queira. Sim. Sabe? É isso que eu acho. Tem que tratar desse assunto sem hipocrisia. E eu acho que tem que falar até desse caso que você falou aí, pô, ó, recebeu ali retroativo e por isso que recebeu 200 mil reais, né? Tem que ter uma responsabilidade numa informação dessa. E o clickbait? Pra mim era isso, pô, a juíza recebeu 600 mil reais de salário, mas como, velho? Como? Mas existe essa porcentagem mesmo que esse amigo meu me falou, tipo, 1,5% do que os juízes fazem ali, aquilo ali vai pro judiciário? Não. O que existe é o seguinte, o judiciário tem um custo pago pelo Estado, muito mais do que pelas partes que vão a juízo, porque as custas no Brasil, elas são muito baixas. Elas não pagam nem 10, 15% de todo o custo do Poder Judiciário. Então, obviamente, todo o resto é sustentado por você, por ele, por mim, sim, né? Sim. Que dá 1,5% do PIB. O que acontece? Em algumas justiças estaduais, as custas judiciárias vão para um fundo que serve para o tribunal. Eu tenho que tomar muito cuidado para falar isso, porque eu não estou lá dentro para saber o detalhe, né? Dar alguns benefícios para os juízes. Então, por exemplo, o tribunal fornece carro para os magistrados, coisa que cada vez acontece menos. E eu acho que não tinha que ter. Eu acho que você dá um salário muito bom e o cara compra o carro dele, se inclusive ele como... escolha esse arte. Inclusive com motorista, se ele quiser, tá tudo bem, né? Mas isso existe e depende da lei estadual que rege aquele específico tribunal. Mas uma coisa que eu quero que você me diga é porque é o seguinte, o juiz pode ganhar mais. Ele, por exemplo, se ele for dar aula em uma universidade, por exemplo... Ele vai receber pela universidade. Ele vai receber pela universidade. Isso. Mas ele também recebe do Estado como se fosse uma gratificação. É como se fosse um incentivo para que ele dê aula ou não existe isso? Não. Um subsídio, ele não melhora. Aí ele recebe o salário a mais só da universidade. Exatamente. Mas pode, é legal. Pode, é super legal, tá na Constituição. O juiz pode participar de qualquer atividade educacional, desde que ele não seja gestor, como a gente já falou. Sim. Mas a atividade educacional não é gestão. E desde que essa atividade educacional não seja atividade de coach ou de mentor. Então, mas é isso que eu queria entender agora. Se você pode ensinar, né? Se tem essa liberdade, acho que é até bem visto quando o juiz está exercendo essa função. Se você pode ensinar uma pessoa de uma forma, qual que é a diferença? Você ensinar um aluno dentro de uma sala e você ensinar um cara fora de uma sala? O que é a barreira? Onde tem um encrave nisso? Eu sou contra essa proibição. Qual que é o entendimento de um sim e o outro não? Eu acho que tem um pouco de ego nisso aí. Eu acho, cara, eu acho. O cara vê lá um juiz que tá na rede social, tá atingindo várias pessoas, tá falando bem, né, mano? Tá inspirando outras pessoas. Total tem ego nisso. Mano, deixa eu te falar. Eu, Eric, não posso falar um A dos meus colegas. Claro, pode ser que tenha um monte de gente falando mal de mim que eu não sei. Sim. Mas eu, na minha saída, na minha transição, as pessoas me apoiaram muito. E gostavam do trabalho que eu fazia ainda quando eu era juiz. No entanto, eu acho que rola um pouco isso que você falou, sim. E acho que rola uma necessidade de controle dos órgãos superiores que têm uma visão mais tradicional de poder judiciário. E nessa visão mais tradicional, quando você é um pouco diferente, cara, o diferente incomoda, não incomoda? Sempre. Vocês já perceberam isso, né? Sempre. O diferente incomoda. Então acho que teve um pouco isso. E acho que tem uma questão também histórica na justiça que é assim.
Quer ver só? Começou a pandemia. Foi todo mundo pro online. Voltou da pandemia. Cara, muitos juízes, eu inclusive, começaram a trabalhar mais remotamente do que na justiça. Porque o advogado, ele prefere marcar um Zoom com você e não ter que sair do escritório dele, do que ir lá despachar um processo. Pô, às vezes, inclusive, em outro estado. Então isso deu uma democratizada legal, foi bom para todo mundo. Isso é uma coisa. E aí, às vezes tem uma audiência complicada, você vai lá fazer audiência, ou então você combina, olha, 2 vezes por semana eu vou estar aqui porque eu tenho que reunir a minha equipe, que o contato também, pessoal, a gente sabe, é importante. Isso é uma coisa. Outra coisa é esse juiz falar o seguinte, beleza, então sabe o que eu vou fazer agora? Agora eu vou morar em Orlando. Vou ficar em Orlando, fazer as minhas coisas de Orlando e foda-se a justiça. Pô, eu não acho isso legal. E como sempre tem alguém que extrapola, qual que normalmente é a reação dos órgãos reguladores? Vão proibir tudo. Sim. Então agora volta todo mundo e fica todo mundo aqui presencial e a audiência tem que ser sempre com o juiz lá na unidade jurisdicional. Eu já não acho legal. Porque não é racional. Porque gera mais gasto. A gente volta para a questão dos prédios físicos. O próprio juiz tem um tempo de deslocamento. Então eu morava no Leblon, no Rio de Janeiro. Era juiz em Niterói. É 1h30. Nessa 1h30 eu não podia estar dando sentença? Pô. Né? Então, com a questão do coach, foi a mesma coisa. Alguém abusou um pouquinho e possivelmente não estava fazendo seu trabalho bem feito. E aí o órgão regulador foi lá e falou assim, ó, não pode mais. E junta um pouco, acho que um pouco de tudo que a gente está falando aqui. Vale para um, vale para todo mundo. Tem que ser feito. Exato. Então não é muito racional, é mais uma reação estilo tiro de bacamarte, assim, sabe? Eu vou dar um tiro e vai pegar em todo mundo. É errado, mas é o que acontece. Quem perde somos nós, isso eu aí, acho. Né? A gente estava conversando na vinda também sobre essa questão de juiz federal, né, e juiz estadual. São concursos diferentes, né? São. Eu tava até falando pro Robertinho, acho que juiz federal é um dos concursos mais difíceis do Brasil, assim. Tem até um filme que saiu com o cara estuda filme nacional. Eu lembro desse filme. Tipo assim, era o concurso que chamava, né? Acho que é uma parada assim, que é tipo assim, caraca, eu lembro é 1 em 10 milhões, assim, tipo assim, ninguém passa pra juiz federal, tem 50 vagas ali, mas o cara tem que estudar até a morte, não consegue passar pro juiz federal. E pelo que você falou aqui também, parece que é até mais vantajoso ser um juiz estadual do que um juiz federal. Pois é, né? A Justiça Federal ela tem uma estrutura para o juiz. Vamos dizer assim, o ambiente de trabalho da Justiça Federal é bem melhor do que da estadual. Porque a gente tem mais recursos para trabalhar, e inclusive recursos humanos. Cara, e aqui fica um salve para os caras que trabalharam comigo esses anos todos. Se estiver vendo, né, um abraço para todos vocês. Em nome do... Eu escolhi um para falar que ficou mais perto de mim, que foi o Alan, que nunca viu um podcast na vida, então ele não vai ver esse aqui. Mas a gente manda um corte para ele depois. Né? Um corte, vale. Um abraço para Alan. A galera, cara, os funcionários da justiça são muito qualificados. Porque o salário é bom, é um salário decente, e o concurso é difícil. Então eles são qualificados, eles são responsáveis... e teve uma renovação de uns anos para cá. Na estadual, de novo, cara, cada tribunal é uma realidade. E a coisa tem alguns tribunais que são mais bagunçados. O concurso dos servidores, eu odeio esse nome, servidores, mas é um nome técnico. O concurso dos servidores não era assim tão puxado, agora tá ficando, mas não era tão puxado. Então, a qualidade de vida de um juiz federal é muito melhor que a qualidade de vida de um juiz estadual. Não só por isso, mas também pelo tipo de processo que a gente julga. Isso é um ponto. Agora, em muitos tribunais estaduais, não sei se todos, em termos de remuneração, sim, a remuneração do juiz estadual acaba sendo maior do que a do juiz federal. Como que é essa diferença do processo que é julgado? Quando que vai para um federal, quando que vai para um estadual? Legal, excelente pergunta. Obrigado. Quem define isso é a Constituição brasileira.
Alguns casos são federais, outros são estaduais. A grande massa dos processos federais vem de questões previdenciárias, saca? Aposentadoria, esse tipo de coisa que o INSS nega, daí o cara entra na justiça para conseguir. A outra grande massa vem da cobrança de tributos federais. Então, se vocês aqui, claro que não fazem isso, não pagarem o imposto de renda, vai ter uma execução contra vocês que vai tramitar na Justiça Federal. Mas se vocês não pagarem o ISS, que também vocês pagam, a execução seria na Justiça Estadual. Então, os tributos federais vão para federal. E aí você tem mais algumas outras questões. Todas as tretas que dão, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, são julgadas na Justiça Federal. Porque ele é um banco federal, né? E tem a questão criminal, que talvez seja mais interessante. Seja mais interessante. Mas quando a Polícia Federal atua, ela só atua nas causas federais. Quais são as causas federais? Estão lá na Constituição. Tráfico de drogas. Se for nacional, Justiça Estadual. Se for internacional, Justiça Federal. Organizações criminosas, Justiça Federal. Lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, Justiça Federal. Ou mesmo um roubo. Se for um roubo a um caminhão dos Correios, como os Correios são uma empresa pública federal, Justiça Federal. Deu pra pegar mais ou menos? Sim. Engraçado, quando a Polícia Civil ela não dá conta de um caso, a Polícia Federal pode pegar o caso pra ela cuidar? Cara, não é bem assim. Tem casos em que... Pensa só, eu tô investigando aqui um traficante. Sim. Quem tá investigando esse cara é a Polícia Civil. É. Em algum momento a Polícia Federal entra no caso. Por quê? Porque esse cara tá comprando lá do Paraguai. Então já virou um tráfico internacional. Então, às vezes, as competências aí, para ser bem técnico, quando a gente fala de polícia, a gente fala nem de competência, a gente fala de atribuição. As atribuições se sobrepõem, porque as competências vão se sobrepor também. O que existe é o Instituto da Federalização de um caso. Isso existe. Então, por exemplo, um caso de muita repercussão, que gere um imbróglio social, um impacto social muito importante numa determinada comunidade, que se entenda que a justiça estadual ali não tem condições de tocar aquele caso pela repercussão, ou até mesmo é quase impossível ter ali uma imparcialidade do juiz, né? Se bem que imparcialidade não existe, né? A gente pode falar disso depois. Eu sempre acreditei nisso. Sim. Não existe. Por definição de como funciona o nosso cérebro, não existe. Aí você pode federalizar o caso, mas aí tem que ter um pedido do Procurador-Geral da República, tem que ir lá para o STJ tem que decidir pela federalização do caso, e aí vai ser julgado na Justiça Federal. Tem que passar por todo esse trâmite primeiro? Tem uma burocracia danada, e são pouquíssimos casos que foram federalizados. Sabe o que eu pensei? Por exemplo, esse caso que tá rolando agora do Cariani, que era a Polícia Civil de São Paulo que estava investigando, e de repente é a Polícia Federal que assumiu o caso, né? Mas por quê? Não é um tráfico internacional de drogas, estava rolando só aqui em São Paulo, tinha outros estados envolvidos, né? Isso aí é público também, já foi falado. Sim. Então, mas eles estão, se eles estão investigando, é porque eles entendem que tem elementos ali de competência federal. Ou porque os produtos, por exemplo, estavam vindo de... Gente, pelo amor de Deus, eu não tô fazendo nenhum juízo de valor. Inclusive, assim, eu posso contar, agora que eu não sou mais juiz, eu posso contar dos casos que eu julguei, né? E eu tenho, assim, experiências muito delicadas, e tem que ter muito cuidado do que se fala desses casos sem saber, porque às vezes você joga a reputação de uma pessoa literalmente. Eu também não tô dizendo que ele é inocente, mas às vezes também joga a reputação da pessoa no lixo e a gente não sabe o que tá acontecendo. E não tem retratação depois, né? Cara, porque o que estrago é uma retratação? tá feito, mano. E o que é uma retratação depois? Cara, pode ser escrito, pode ser como você quiser. Você pode ir lá, subir no alto da montanha e gritar pra Deus. Mas mesmo assim tem zero de retratação, né? Acabou a vida tem do cara. Zero de retratação. É muito triste, cara. Claro que se ele... Acho que a justiça tem bons elementos pra conseguir decidir se o cara é culpado ou inocente, cara. Mas deixa a justiça julgar, né? Sim. Concordo, Mas agora 100%. falando sobre a justiça agir de forma correta, tem imparcialidade ou não tem? O juiz é imparcial?
Vou falar aqui pra todo mundo entender de um jeito, acho que bacana. Aquela é a câmera que eu falo pra quem essa aqui é no olho, tá assistindo a gente, né? Assistam um filme chamado, ou talvez vocês já tenham visto, chamado Match Point, do Woody Allen. Esse filme é muito legal, um filmaço de Allen, puta, de um diretor, mas tem lá a cena clássica do filme, que duas pessoas estão jogando tênis, e aí você já viu esse filme? Já, né? Já. Aí a bolinha bate na faixa da rede e ela sobe. Qual que é a única certeza que a gente tem? Ela vai cair. Vai cair. E não vai ficar parada no meio da rede. Assim é a imparcialidade do juiz. É impossível ser imparcial, porque o jeito que o nosso cérebro funciona não permite que nós sejamos 100% imparciais. Então a nossa tentativa de imparcialidade é válida. A estrutura do processo, ela ajuda a salvaguardar algumas coisas, mas, cara, a sua empatia, ela sempre vai cair para um lado e vai virar simpatia por uma causa, pelo jeito que a pessoa fala, pela forma como ela te olha, pelo caso que aconteceu com ela, por como é a sua vida, por como está o seu humor aquele dia. Exemplo clássico, sempre falo esse exemplo, dos juízes de Israel. Houve um estudo, né, com os juízes criminais de Israel. Estudaram os processos que eles recebiam com pedido de liberdade antes da hora do almoço, era quase 0% de deferimento. Depois do almoço subia para quase 80% e depois voltava, caiu para quase 0%. Por quê? Porque o cara estava com fome. Isso a neurociência estuda. Chama-se ruído. Tem um livro sobre isso, de um prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, com um professor de Harvard, com quem inclusive eu estudei, chamado Cass Sunstein. Ruído. Ruído são essas aleatoriedades do nosso pensamento, um tanto quanto imprevisíveis, que decorrem da relação do nosso cérebro com o nosso próprio corpo. Um juiz super rigoroso, conhecido por esse viés de excessivo rigor, ele pode ser extremamente condescendente com o nosso amigo Borracha aqui, porque de repente, cara, ele tem um filho que parece com você. Ele nem sabe que ele tá fazendo isso, ele não faz a relação, mas ele só simpatiza com a sua causa, cara. Ele fala, cara, vou dar o benefício da dúvida pra esse cara. Podia dar uma pena de 10, vou dar uma pena de 2. Você já abriu mão de algum caso, assim, porque você se sentiu que não estava apto para julgar por conta de um viés? Isso, é uma excelente pergunta, e para todo mundo poder entender, o juiz pode abrir mão de julgar um caso? Pode. Ele tem que dizer assim, ó, ou se ele tiver uma relação, vamos dizer, de parentesco ou de muita proximidade, ele é obrigado a abrir mão. Ele é impedido de julgar o caso. Sim. Ele tem que dizer isso. Se ele não disser, cabe ao advogado descobrir e falar assim, ó, você não pode julgar esse caso, vou levar isso pro tribunal resolver. Mas ele pode, cara, ele pode olhar pro caso e falar assim, cara, aqui eu não tenho a menor condição de ser imparcial, porque ele não precisa justificar, inclusive. Ele pode justificar, ele pode dizer, pô, o cara é meu amigo, eu gosto muito dele, eu admiro ele, não consigo julgar. Ou então, às vezes, é uma questão de foro íntimo, tá até na lei, eu posso me declarar, chama suspeição, é o nome. Eu posso me declarar suspeito e não vou julgar o caso por uma questão de foro íntimo. E esse foro íntimo pode ser qualquer coisa, às vezes uma questão religiosa. Imagina um juiz, por exemplo, super católico, julgando um caso de aborto, né? De repente esse cara fala, cara, eu não tenho como julgar isso aqui. E eu acho legal, né? O cara não julgar, inclusive. Sim, sim. Eu acho bacana, sabe? Cara, não tem como você ter um viés, eu nunca fiz isso. Sua origem, né, cara? Sei lá, você nasceu, foi criado numa favela e conseguiu estudar, saiu de lá, virou juiz, você vai julgar um caso, né? Não tem como você não ficar enviesado. Né? Seu pai é um fazendeiro. Seu pai é um fazendeiro, você vai julgar um caso de um sem terra. Cara, mas os juízes não se dão... Acho que a maioria não se dá por suspeita nesses casos, não, cara. Ele consegue ter, assim, validar o pensamento dele de forma lógica e coerente, acho que não, né? Acho que não. Quer ver só? Vamos falar de como as coisas acontecem e a partir do resultado a gente pensa nessa causa e estuda se isso acontece mesmo ou não. Sim.
Eu tô montando uma empresa. Agora posso ser empresário. Tô montando uma empresa Empreendedor. que a gente tá chamando de Fundamentals Lab. Com um cara que inclusive participa de bastantes podcasts. É um neurocientista chamado Álvaro Machado Dias. Vocês sabem quem Que é? da hora, cara. Sei demais. Cara bom, cara muito inteligente. Maravilhoso, velho. Eu falo que o único problema é que toda vez que eu faço reunião com ele, eu saio muito cansado, cara. Porque meu cérebro não acompanha. E a gente tá usando inteligência artificial para ajudar grandes especialistas a fazerem pareceres científicos para resolver processo. Uma coisa, por exemplo, que... Para pensar. Dano moral. Dano moral. Quando a pessoa teve um sofrimento moral, ela tem que ser indenizada por aquilo. Mas tem que provar que teve sofrimento moral. Em alguns casos, os tribunais falam que você não precisa provar. Aconteceu isso, é automático. Dano moral. Por exemplo, ficou muito tempo na fila do banco, tem dano moral. Não precisa dizer que chorou, que teve dor de barriga. Não, tem dano moral. Atraso de voo, perdeu o voo, tem dano moral. Aí você tem um sujeito que comprou um apartamento no Minha Casa Minha Vida, por exemplo. E aí, o apartamento tem um vício de construção, estoura um cano de merda na sala do cara. O dano moral é presumido igual atraso de avião? Não, senhor. E por que não? Porque o juiz pega avião, né, cara? O juiz não mora no Minha Casa Minha Vida. Uhum. Entendeu? Mas se a gente consegue fazer um estudo utilizando um equipamento específico para identificar sinais de trauma de maneira constante em pessoas que sempre passam por isso, a gente consegue inverter. E consegue mostrar, dizendo assim, a ciência que está mostrando que esse tipo de acontecimento sempre gera um trauma. E a gente também pode provar o contrário. Que, eu estou mostrando aqui, porque eu estou entrevistando as pessoas que tiveram voo atrasado, eu estou botando o eletroencefalografia na cabeça dela, e eu estou vendo que não tem trauma nenhum. Então você não pode dizer a priori se tem ou não, sem a ciência, né? Então eu aposto muito, porque o meu objetivo de vida, a minha missão de vida é melhorar o sistema de justiça. Eu acho que eu dei minha contribuição por dentro e agora eu quero dar minha contribuição por fora, dentro de um mundo capitalista, e não tem nada errado com isso. Mas os projetos que eu estou me envolvendo, que eu estou falando sim, são projetos que eu acho que mudam a justiça. E esse é um que eu acho que pode ajudar a evitar esse tipo de injustiça. Entende? Agora, a gente tem muito a estudar ainda sobre a neurociência do processo decisório para melhorar essa questão da imparcialidade dos juízes e, primeiro, reconhecer que todo juiz é parcial, e a melhor forma de você tratar de um problema é você reconhecendo que ele existe, né? Então, talvez tendo um pouquinho mais de cuidado ao permitir que um juiz julgue um caso, ou eventualmente... não é afastar o juiz, que ele não está fazendo nada de errado, mas é redistribuir aquele processo para um outro juiz, se ficar claro que tem uma dificuldade ali dele julgar da maneira minimamente correta. O grande problema é que isso também não pode ser usado para o mal, né? Às vezes você tem um juiz ali que você sabe que vai dar uma cacetada em alguém e tem que dar mesmo, e inventa algum troço para tirar o processo dele e levar para um outro que tenha um entendimento mais favorável a uma das partes, só porque essa é uma pessoa poderosa. Porque você disse no começo, tem tanta lei no Brasil que dá para decidir tudo, desde que eu tenha dinheiro para pagar um bom advogado, né? Esse é um problema. Com a IA e a gente reduzindo os custos de um processo, a gente podia colocar júri em tudo, hein? Júri? Ia ser da hora isso daí, não? Não, cara, júri não. Júri é o pior instituto jurídico do mundo, na minha opinião. Sério? Sério. As pessoas não têm condição de julgar um processo complexo, cara. Elas vão ser ainda mais influenciáveis por uma boa oratória, entendeu? Mas você não acha Mas que a oratória precisa? Precisa. A oratória, o júri são 12 pessoas, né? Será que não é mais justo, assim, para a população, 12 pessoas decidindo, pessoas normais que vivem ali a vida normal, do que apenas uma pessoa? A gente tira até, talvez, esse viés, assim. Tem uma pesquisa que diz que quando você decide em conjunto, você tende a decidir melhor.
chama é o Wisdom of the Crowds, né? É a sabedoria das massas. No entanto, cara, se você tem um processo técnico com provas e tal, é muito difícil que um leigo consiga entender e analisar aquilo. Entendi. E é muito mais fácil que ele fique sujeito a outros vieses que são muito difíceis de serem controlados, inclusive o medo. Já parou pra pensar? Uma vez eu me lembro, eu tava fazendo um júri, tem júri federal, né, se matar um policial federal. Eu tava fazendo um júri, e quando acabou o júri, o jurado veio falar comigo e falou assim: doutor, vou falar, eu absolvi porque esse cara mora na minha comunidade. Tinha que anular isso aí, não? Pois é, eu só fiquei sabendo depois, né? Então, assim, as pessoas têm medo, cara. Elas não se prepararam pra isso. Fora que júri é caro, já parou pra pensar? Por isso que eu imaginei, você reduzindo ali os custos com inteligência artificial, você consegue agregar o júri ali, né? Cara, tem um programa muito legal chamado Kleros, com K. Kleros. K-L-O-E. Kleros. O Kleros é uma espécie de júri virtual. Assim, você tira o processo da justiça e leva pro Kleros. E é uma coisa tokenizada, é bem maneiro, usa blockchain, é super da hora. E o jurado pode ser um moleque de 18 anos na Índia. E o outro pode ser... E aí tem uma pontuação e tal, tem um incentivo pro cara tentar dar a melhor decisão e tal. E vem funcionando. Mas são coisas que podem ser julgadas fora da justiça e que não são assim tão complexas. Então acho que eu entendi seu ponto, já existe, o seu ponto é bom, mas eu acho que para aquelas coisas que tem mesmo que ir para a justiça, a gente tem que usar a inteligência artificial para apoiar o juiz. Sim. Aí eu acho que sim, acho que é muito importante. E até eventualmente utilizar a inteligência artificial, a gente não está nesse nível ainda, mas vai chegar rapidamente, para eventualmente substituir o juiz no julgamento de casos mais simples, tomando todos os cuidados com os vieses da inteligência artificial, mas tem que lembrar que o juiz também tem os vieses dele, né? Mas E a aí eu IA vou te também falar. tem, Não, né? mas eu vou te falar. Eu acho que, e eu sempre bati nessa tecla, que tem que ter, o ponto final ali tem que ser um ser humano. Porque a lei, ela muitas vezes, ela é muito sólida, ela é clara. Se fosse só o cumprimento da lei, não precisariam de ter pessoas ali para avaliar isso. A lei é essa vamos pensar num penal, essa é a pena e tudo mais, estaria tudo resolvido. Mas é o que você falou, muitas vezes vai ter que ter um pouco de empatia, vai ter um pouco de humanidade nesse processo. E se você tira esse ponto final, o ser humano, aí eu acho que a gente perdeu todo o significado. Porque só o ser humano vai ter isso, entendeu? Mesmo falho, é preciso ser humano nessa hora. Vamos fazer um exercício, nós três aqui. Bora. E eu não estou inventando isso, cara. Eu estava tendo uma aula em Stanford, o professor fez exatamente esse exercício. Até meu orientador, o Diego Zambrano. Ele falou assim: vamos imaginar, por suposição, que nós temos aqui uma inteligência artificial que ela não erra. Ela não erra no julgamento. Só que você vai ter que aceitar o julgamento da inteligência artificial. Ou então, você pode escolher o juiz. Então não vai ter inteligência artificial, vai ter o juiz. Só que o juiz erra. A gente sabe que ele erra. Sei lá, erra em 20% dos casos. Aqui não. Ela vai decidir, mas também não tem recurso. Não vai ter um juiz para mudar. Só que ela não erra. Você fica com a inteligência artificial, você fica com o juiz. Obrigatoriamente você tem que ficar, porque você tem que aceitar, mesmo se for desfavorável, você vai ter que... Tá certo. Depende do seu caso também, pô. Não, depende. Eu acho que eu tô um pouquinho errado. Eu acho que eu tô um pouquinho errado. Não, deixa o juiz julgar. Se tiver muito certo, pô, óbvio, né? Não vai nem dar recurso, já resolve por si, né? Até o prazo fica legal, né? Isso tem um nome, cara. A reação de vocês, que é perfeita, ela tem um nome na literatura. Chama self-serving bias. Que é o nosso viés de entender como justo aquilo que favorece a gente. Sim. Qual processo você quer? Eu quero que eu tenha mais chance de ganhar, ué. Se eu tô certo, bota pra essa máquina julgar, que eu já sei que ela vai dar ganho de causa.
Por isso que é bonito, né? Assim, por isso que a gente sempre vai ter que discutir, convencer as pessoas, ter empatia, estudar, ter um mínimo de senso democrático e de diversidade, para mesmo quando a gente for usar a máquina, a gente captar aqui a visão de mundo de todo mundo, né, cara? Porque o que é certo, né? Mas deixa eu só te fazer mais uma pergunta aqui, a gente tá caminhando pro final. Diga. Você não acha que nessas situações, que eu acho maravilhoso isso também, a gente tem que falar, a gente tem que conversar, a gente tem que se entender, pra gente chegar num ponto, no melhor ponto possível, né? Recentemente a gente tava com um filósofo e a gente tava falando sobre isso. Na Grécia Antiga, por que surgiram grandes filósofos? Porque eles tinham ceticismo, eles poderiam conversar, questionar, perguntar um pro outro. Foram todos em um breve momento ali, mas todos pela oportunidade histórica que tinha uma liberdade tiveram. muito grande ali na Grécia, ali, de Exato. poder falar, de poder conversar e poder questionar. Você não acha que a gente tinha que ter uma liberdade maior aqui no nosso país hoje pra gente poder conversar mais sobre esses assuntos? Acho. Inclusive, eu vou voltar um pouquinho no negócio da inteligência artificial e daí nós vamos falar mais disso, se vocês me permitirem. Claro. Teve um argumento, o professor fez esse exercício, né? Aí teve um aluno que deu um argumento que eu achei muito bom, depois a gente foi desenvolver o argumento. Que foi, sim, eu escolho a máquina, desde que isso não represente um passo para que essa criação comece a ameaçar a existência dessa criação aqui. Porque se lá na frente a inteligência artificial for robusta o suficiente a ponto de se tornar mais competente que o próprio ser humano nessa corrida do processo evolutivo, talvez eu prefira matar essa criação aqui. Eu sei que já é um papo meio filosófico. Sim. É importante. Claro. Né? Em que humanidade nós queremos viver? Ué, posso não querer viver numa que eu sou julgado pela máquina. Né? Então, assim. Então, para fechar aquele tema e abrir esse. Cara, eu só partir. Assim, é o que eu te falei. Eu não posso acreditar em um ponto onde o ápice final não seja um ser humano pelo poder de discutir com um igual. Eu não me vejo discutindo em igualdade com uma máquina. Bom ponto. Ponto justo. Acho Entendeu? super justo. Eu gosto, até por precaução. Acho que é válido. Eu também. Assim, por precaução, eu acho que a decisão final tem que ser de um ser humano. Eu concordo. Não sei lá na frente se eu vou concordar com isso, com o desenvolvimento, com a evolução da tecnologia. Como empresário, você vai criar alguma coisa que resolve isso melhor e aí você vai ter que apoiar essa solução melhor numa máquina. Não, já estamos fazendo. Já estamos fazendo. A gente tem que apoiar. Se você não vestir a sua camisa, quem vai vestir essa camisa? Mas, por exemplo, eu tenho uma relação com uma outra startup, chama-se Facilita Jurídico. Então, o advogado, por exemplo, tem dificuldade de fazer uma petição complexa, ele manda para Facilita, a gente faz a petição para ele, diz quando vai entregar e cobra uma merreca. Por quê? Porque a gente tem inteligência artificial para fazer, mas ela faz junto com o ser humano. Boa. Só que esse ser humano, ele consegue fazer 1000. Então a gente tem a parceria humano-máquina, que eu acho que dá esse sabor, né? Também do juiz olhar e falar, pô, isso não foi feito por um robô. Porque dá pra ver, né? Dá pra ver. O cara que, depois que você conhece ali o caminho, você identifica, pô, não foi. Porra, eu total, cara, assim, eu sou muito safo pra isso, porque eu trabalho muito com isso, né? Acho que a gente tem que ter mais liberdade, cara. Eu não achei que a gente fosse ter essa discussão no Brasil em 2024. Mas estou um pouquinho preocupado com isso, sim. Se você fica preocupado, imagina eu, né? Que vive da comunicação, né? Não, e você preocupado, assim, uma pessoa que sabe muito bem o que fala, a gente que nem sabe o que tá falando. Não muito é mais verdade. fácil ser isso. silenciado. Vocês, não tem argumento jurídico. vocês que têm esse canal e que recebem pessoas muito interessantes, não é meu caso, mas recebem muitas pessoas interessantes lá de cá, vocês sabem muito, galera. E vocês têm, a gente não se conhecia pessoalmente, né? Mas dá pra ver que vocês são pessoas abertas ao conhecimento
Então, esse tempo todo, que número que é esse podcast aqui de vocês? 600 quase, eu acho. Não, 660. Imagina, quanto conhecimento vocês já adquiriram. Sim. Nossa, isso sim. surreal. Nossa, sim. cara. Você é apaixonado. Compara vocês antes e agora. Nossa. Quantos livros, né, vocês leram? Quantos cérebros emprestados vocês pegaram? Eu trabalho como imersões, porque, sabe, cada dia que você passa aqui, e alguns são extensos, cara, você entra ali dentro do assunto, pô. Eu até vi você falando que tomou um remédio. Tomo vários. Toma, né? Vários. Mas um pra memória, que é bom pra caramba. Não, na verdade, assim, eu tenho transtorno de ansiedade, Sim. né? E o transtorno de ansiedade, ele é um espectro. Então ele pode chegar até o transtorno bipolar e pode passar por diversas outras coisas. No meu caso, eu tenho... a gente não sabe quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, mas eu tenho o TDAH e eu tenho a dislexia. E eu tenho realmente uma puta de uma ansiedade. E isso às vezes vai para hipocondria, vai para outras coisas que são muito penosas, né? Eu tratava basicamente com ansiolítico. Mas aí o meu psiquiatra, que era meu terapeuta também, morreu. Eu mudei de psiquiatra. E ele falou, não, vamos tratar com um antidepressivo moderno, porque ele vai permitir que os neurônios criados no seu cérebro agora não se degenerem por essa porrada ansiolítica, por esse excesso de ansiedade que você tem. Eles ficam meio que protegidos numa capinha. E depois de 2, 3 meses, realmente começou a fazer muito efeito, cara. Muito efeito. E hoje eu sou uma pessoa assim, uns 60% equilibrado. Mas eu era tipo 10, né? Então. Mas tá você bom. acha que ajuda a armazenar mais, assim? Memória? Isso? Não. Não muda. Não, eu sou nesse bem sentido. desmemoriado, cara. Sou muito desmemoriado. Se eu perder isso aqui, eu não sei nem ligar pra minha mulher. Não sei o telefone dela. É mais ansiedade mesmo ali. Muita manter ansiedade, né? Muita antecipação de coisas que podem acontecer, sempre pensando numa antecipação trágica, né? Então você vive como se você estivesse sempre em perigo. Sempre em perigo. Sim, eu não tenho experiência nem capacitação nenhuma pra te falar o que eu vou falar, mas até porque vai encerrar aqui, o seu tempo tá encerrado. Eu tinha que te falar isso antes. Será que se você deixar de torcer pro São Paulo, você não viveria um pouco melhor sobre isso? Olha, você vê um VAR de ontem de 5 minutos. Aí, eu acho que se tivesse uma arbitragem mais decente nesse país, a minha vida seria muito melhor, né? É isso. Ai, bom demais. 5 minutos, sacanagem. Obrigado, sacanagem. Obrigado demais. Eu tá? que agradeço. Já cara. vamos marcar o próximo depois, que a gente tem que conversar de... Vamos ficar umas 4 horas aqui na Vamos, próxima Agora vez. vamos, tô preparado. Tem Eu muita peço coisa. desculpas de novo, até pra quem tá vendo a gente. Nossa, Eu vim muito sensacional. rápido, né? E não pude ficar muito. Mas eu não queria deixar de vir de jeito nenhum. Acompanho, Obrigado. gosto. Acho que vocês têm um canal muito importante de comunicação. Obrigadão. E aproveito para convidar todo mundo. Eu não sei quando que esse episódio, enfim, vai ao ar. Eu acho que vai ter uma mais semana jurídica. Vamos colocar ele, o Dr. Alfredo, que é um promotor, Ah, e que o legal. Dr. Marco Aurélio, que também é outro promotor. Isso. A gente vai colocar tudo na mesma semana, se não me engano. Vai ser depois de Harvard. Ah, que pena. Vai ser na semana de Harvard. Que Mas vai não tá tem rolando problema, ali. porque esse evento vai ficar gravado para acesso gratuito. Então acho que vale a pena falar Legal, para o pessoal legal. seguir. Se quiserem me seguir no Instagram, Eric Navarro, mas sigam a Brasil Conference. É uma organização sem fins lucrativos dos alunos de Harvard e do MIT, que faz uma conferência todo ano e tem 5 programas de impacto social que são incríveis. Esse ano a conferência, sou um dos presidentes da conferência, e a gente está fazendo uma curadoria muito legal de conteúdo, e tem conteúdo de tudo, tá? Política, economia, tecnologia, empreendedorismo, cultura. A Ivete Sangalo vai estar lá com a gente, artes, tudo que você pode imaginar. Isso depois vai ficar numa plataforma. Então quando vocês virem, ou seja lá, quando você estiver vendo esse conteúdo, acessa o Instagram da Brasil Conference, que com certeza você vai ter acesso gratuito a esse conteúdo, que eu acredito que vai ser um conteúdo que vai instigar a geração de mudanças positivas em várias áreas aqui do nosso país, e a gente faz todo ano, então vocês estão convidados.
se puderem ou quando puderem, tá lá com a gente também. Vamos sim. Bom, valeu, galera. Obrigadão. Se você ficou aí, se inscreve no canal, segue o Dr. Eric lá, vale muito a pena. Ele falou só da Ivete, mas ele passou o briefing aqui, as pessoas que vão estar... Cara, é incrível, um nome maior do que o outro, só pessoas muito importantes realmente. E se você viu isso, segue a gente também no canal de cortes. E muito importante, tanto quando nos ver, é apertar o botãozinho. Só ver a gente é bom, mas não é tudo que a gente precisa. Valeu, galera. Valeu, flui. Obrigado. Valeu, Fui. pessoal.